Olá, no começo tudo são flores, namoro, casamento, filhos. Mas no meio do caminho a coisa desanda, vem a separação e a convivência muitas vezes não é nada harmoniosa. E é aí que pode entrar o tema do nosso programa, a alienação parental. O abusador, ele não deixa marca, ele não deixa vestígio. Nosso Estado é omisso e o sangue dos inocentes de todo o país clama nessa hora pela revogação da lei da alienação parental. A Lei Maria da Penha, assim como a lei da alienação parental, é utilizada de forma desvirtuada. E isso não justifica a revogação de nenhuma das duas leis. Doutor. A lei da alienação parental foi sancionada em agosto de 2010. Passados 9 anos, o Congresso voltou a ser chamado, só que dessa vez para derrubar a lei em vigor. É isso mesmo, está em tramitação no Senado o projeto de lei que revoga a lei da alienação parental. Mas que lei é essa? Esclarecido o que é a lei, vamos voltar um pouquinho no tempo. 2010. Primeiro, na Comissão de Direitos Humanos. O projeto da alienação parental do deputado Regis de Oliveira, ele visa proteger a criança. Quando o casal se separa, a criança que acaba sendo prejudicada nas disputas que existem entre os casais. Muitas vezes, inclusive, de forma psicológica, a criança sendo abalada por fatos inverídicos por parte desse ou daquela parte. Esse projeto visa dar um amparo efetivamente para a criança. Devido a isso é que eu sou pela aprovação do projeto. Agora, na Comissão de Constituição e Justiça. A alienação parental consiste em programar uma criança para que depois da separação odeie um dos seus pais. Geralmente é praticada por quem possui a guarda do filho. Para isso, a pessoa lança mão de artifícios baixos, como dificultar o contato da criança com o ex-parceiro, falar mal e contar mentiras. Em casos extremos, não tão raro, a criança é estimulada pelo guardião a acreditar que apanhou ou sofreu abuso sexual. Portanto, é uma matéria da maior importância e eu sou inteiramente favorável ao projeto. Como vocês viram aí, o senador Paulo Paim e o então senador Pedro Simon foram os relatores do projeto da Lei da Alienação Parental. Só que em 2018, já com a lei em vigor, a CPI que investigou os crimes relacionados aos maus tratos a crianças e adolescentes no país, aprovou várias propostas de aperfeiçoamento da legislação. Uma delas é justamente a revogação da Lei 12.318, a Lei da Alienação Parental. Vamos ouvir a representante do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A entidade quer a revogação da lei. Vamos saber o porquê. Em relação à Lei 12.318, que dispõe sobre a alienação parental, o CONANDA manifesta preocupação diante do fato de que o conceito, alienação parental, não está fundamentado em estudos científicos, bem como não há registro de outros países que mantenham legislação semelhante sobre o assunto. Este colegiado identifica que, em alguns aspectos, essa lei não é oportuna e sequer adequada, pois há dispositivos que ensejam violações graves aos direitos de crianças e adolescentes. E nesse inciso 6º do artigo 2º, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com crianças ou adolescentes é considerado um ato de alienação parental. Entende-se que esse inciso pode ser prejudicial à criança ou adolescente, pois, se um dos genitores desconfia que a ocorrência de alguma forma de violência por parte de outro genitor, ele pode se sentir acuado e esquivar-se de comunicar as suspeitas às autoridades, posto que teme ser considerado alienador. Mas o CONANDA também critica o artigo 6º da Lei da Alienação Parental. Por este artigo, o juiz poderá, entre outras medidas,
determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, declarar a suspensão da autoridade parental. Enquanto as previsões dos incisos 5, 6 e 7 revelam uma intervenção desproporcional nas famílias e podem, inclusive, gerar distorções e agravar violações, à medida em que a mudança de guarda, a fixação de domicílio e a suspensão da autoridade parental podem resultar na convivência de criança e adolescente com um suposto abusador, em detrimento do convívio com o suposto alienador. A Lei 12.318, equivocadamente, prioriza a judicialização da vida em detrimento da promoção de outras formas de pacificação de conflitos para o desenvolvimento de laços sociais. A violência contra crianças e adolescentes é um tema recorrente quando o assunto em questão é alienação parental. O acusado pode usar a lei da alienação para se defender. E aí, quem acusa e não prova o suposto abuso pode até perder a guarda. Veja os argumentos de quem vê na lei um instrumento para proteger o agressor. Essa área, ela carece muito de ciência, né? Porque a alienação parental não é um conceito científico, é só um termo, e não é uma teoria, é só uma tese de uma pessoa. Há um sofisma de que, se não prova o abuso sexual, e o abuso sexual acima de 90% não é possível provar, até porque as provas que são demandadas pela justiça são presença de sêmen e rompimento de ímen. Meninos não têm ímen, então os meninos já entram com 50% a menos de possibilidade de provar. E presença de sêmen também não acontece, porque apesar do nome ser estupro de vulnerável, na verdade qualquer ato libidinoso é considerado estupro de vulnerável. Não precisa haver uma penetração peniana. O que mais acontece quando acontece penetração é digital, não é peniana. O abusador, ele não deixa marca, ele não deixa vestígio. Então, ele não deixa nenhuma possibilidade de se provar o abuso. A única possibilidade é a voz da criança, que é a testemunha do abuso, né? E, apesar disso, o que está acontecendo? A criança é desacreditada, a criança é chamada de mentirosa. A criança, hoje, na justiça, ela, né, quando ela relata com muita precisão um ato libidinoso, ela é tida como ela está com implantação de falsas memórias. Isto é outra afirmação absolutamente lunática, porque uma criança vai até os 11 anos de idade, com o pensamento dela, o desenvolvimento cognitivo dela o raciocínio é concreto. Então, a criança só consegue memorizar o que ela experimenta, passa pela percepção dela, ou seja, ela tem que ver, tem que pegar, tem que sentir o cheiro, tem que sentir o gosto, tem que ouvir. Ela tem os 5 sentidos para dar a ela um determinado dado. Isso é consagrado. Não há como uma criança decorar um texto que tenha um conteúdo cognitivo alheio à experiência dela. Uma criança de 5 anos não pode afirmar, por exemplo, que o leitinho do piu-piu do papai tem um gosto estragado. Ela não sabe nem que sai leitinho do piu-piu do papai. Então, ela não tem condição de ter essa informação. E ela, além de afirmar isso, ela desenha, ela relata de novo, ela explica quando você pergunta, mas no Brasil tudo é alienação parental, tudo é falsa denúncia de abuso sexual. Se radicalizou. E o que a gente tem é o rito, a queixa do abuso sexual, a acusação de alienação parental, não há como se defender da alienação parental, porque é um circuito fechado, e o afastamento da mãe. A privação materna é danosa. Nós estamos criando uma geração de pessoas que vão ser inválidas socialmente. E agora, o depoimento do avô
pela revogação da lei. Veja bem, eu sou um advogado, eu sou pai, eu sou avô, e eu estou falando aquilo que eu senti na pele, porque eu tive que defender a minha neta, que foi vítima de abuso sexual. E para defendê-la, eu demorei todos esses anos, porque até agora o processo não encerrou. Apesar de que, em 26 de julho de 2017, eu consegui do Tribunal de Justiça de São Paulo um acórdão que me garantiu que eu permaneça com a minha neta e que ela não é obrigada a ver o pai, a se encontrar com o pai, e eu não sou obrigado a pagar multa nenhuma. A hora que surge em relação a essa lei, é que essa lei ela foi feita especificamente para defender os pedófilos. Essa lei ela foi feita especificamente para blindar a pedofilia intrafamiliar. Nosso Estado é omisso e o sangue dos inocentes de todo o país clama nessa hora pela revogação da lei da alienação parental. Nenhum país tem a alienação parental como lei. Nosso país não pode ser exceção. Mas a advogada especialista em direito da família diz que não é bem assim, que a Justiça tem meios para fazer uma boa interpretação da lei. Acompanhe. Eu tenho muitos processos de alienação parental. Eu acho que dentro do meu escritório, nós somos em 5 advogados. Dentro do meu escritório, nós temos pelo menos 80% dos processos relacionados à alienação parental. Se a lei hoje, talvez, tenha alguns problemas, ela não pode ser simplesmente revogada, porque eu estaria delegando uma série de crianças a não ter uma proteção, de ter uma infância sadia e ter um desenvolvimento sadio. Todo mundo faz parte de uma sociedade que nós temos internalizado que a mãe é sempre a primeira pessoa que melhor atenderia a criança. E o julgador brasileiro também tem isso internalizado. Então, acreditar que simples e puramente um juiz vai pegar e dar uma guarda para um homem só porque uma mulher fez uma acusação que não se demonstrou verdadeira, isso não é uma verdade, né? Assim, nós temos raríssimos casos que nós temos uma falsa acusação de abuso sexual e que há inversão de guarda. Toda acusação que vem para o Poder Judiciário, ele recepciona, ele suspende imediatamente a convivência dessa criança com o genitor que está sendo acusado e faz uma ampla investigação. E depois da ampla investigação, só existe a inversão da guarda quando eu tenho outros ingredientes que não só a falsa acusação. Então, assim, observa-se que, naquele caso específico, a mãe tem um outro problema, o pai é o melhor para atender as necessidades da criança. Agora, não existe essa história de achar que pura e simplesmente tem uma falsa acusação de abuso sexual e aí vai ter uma inversão de guarda automática. Eu tive um caso que o desembargador, ele chamou todo mundo para uma audiência, ele falou com criança, ele chamou psicólogo, ele fez de um jeito para que aquela família se apaziguasse e, a partir dali, a gente começasse a ter uma situação diferenciada, aquela família pudesse seguir. A grande parte dos processos que eu tenho no meu escritório, uma simples advertência resolve. A intenção do juiz é sempre manter o pai e a mãe. A gente tem isso como muito claro e isso passou a ser regra no nosso Poder Judiciário a partir da lei da alienação parental. Por quê? Porque antes da lei da alienação parental, o Poder Judiciário brasileiro permitia, de uma certa forma, que a criança não tivesse os seus dois genitores na sua vida. A nossa legislação, ela não é radical assim. A nossa legislação, ela pede para que o juiz assista e veja a família, estude a família e, a partir daquele estudo da família, ele dê a solução para o caso. E a neuropsicóloga também faz uma defesa da lei da alienação parental. Ela pede maior capacitação dos profissionais envolvidos. Então, nós temos que estar aqui em favor das crianças, sejam aquelas alienadas e sejam aquelas que são abusadas. Então, assim, né, o que eu estou pedindo, assim, vamos baixar um pouquinho a guarda para a gente poder repensar e pensar junto a forma como as coisas estavam tomando, né, o rumo que as coisas vêm tomando. Falsa acusação, acusação de abuso sexual, ela pode ter vários meandros. E aí, como é que a gente faz com isso? Né? Uma das coisas que eu venho falando e gritando e berrando, né, uma acusação de abuso sexual ela não pode ser compreendida a partir
de uma entrevista com a criança. Ela não pode ser compreendida apenas na fala da criança, ela vai ser entendida também na fala da criança, mas dentro de todo um contexto. O que eu estou questionando a todos é assim, o problema é a lei ou o problema é a capacitação dos profissionais, a falta de políticas públicas preventivas, estruturas dos tribunais, delegacias e instituições afins, ou ainda a litigância sem fim de muitos familiares e genitores? Né? Então, enfim, o problema recai sempre na parte mais frágil, que são as crianças e os adolescentes, até quando vamos ficar perdendo nosso tempo em disputas jurídicas e legislativas, ao invés de aprimorar o sistema que precisa prevenir, investigar, avaliar e julgar de formas mais adequadas. E quando a lei acirra conflitos, sem espaço para entendimento entre as partes? Vamos ouvir. A Lei 12.318, ela deve ser revogada também porque a síndrome de alienação parental é uma teoria sem comprovação científica. Não há espaço para conciliação e mediação. Há espaço apenas para esse conflito e para a exclusão de uma das partes. A categoria de alienação parental, assim como a síndrome de alienação parental, sugere uma terapia de ameaça contra um dos genitores que é acusado de fazer uma lavagem cerebral na criança. A lei 12.318, ela deve ser revogada porque favorece a violência sexual contra a criança por parte de genitores homens. Ela deve ser revogada porque contraria o melhor interesse da criança e adolescente, instrumentaliza as crianças e as nega, sobretudo, como sujeitos de direito. A criança não tem espaço para falar por si própria, para exercer a sua autonomia. A lei deve ser revogada porque viola a igualdade entre mulheres e homens. Ela tem que ser revogada porque ela desqualifica sistematicamente a violência doméstica contra a mulher. A lei tem que ser revogada porque ela discrimina pessoas com deficiência. Isso não é muito falado, mas quando se diz que uma mãe, por exemplo, é autista ou que ela é esquizofrênica, simplesmente por isso ela já é alijada e não consegue, então, ter esse convívio com os seus filhos. Um nono ponto, a Lei 12.318, ela deve ser revogada porque lei semelhante foi revogada no México, pelas mesmas razões que eu estou aqui mencionando. E, por fim, por tudo isso e por argumentos jurídicos que aqui não tenho tempo de expressar, porque essa lei é inconstitucional. E para essa psicóloga, a má-fé no uso da lei da alienação parental não justifica a sua revogação. A Associação Brasileira de Psicologia Jurídica declara e se posiciona de forma contrária à revogação da Lei 12.318 de 2010, que dispõe sobre atos de alienação parental. O nosso judiciário é extremamente conservador em prol de mães. Então, eles não davam a guarda compartilhada, porque eles entendiam que a mãe é aquela pessoa melhor para cuidar do filho. Foi apenas com a Lei de Alienação Parental em 2010 que passou a entender como grave o afastamento do filho de um dos pais depois da separação. Então, a lei de alienação parental, ela teve uma importante função social na validação do papel do pai e na equiparação de que ambos os pais são importantes na vida da criança. Temos a Organização Mundial de Saúde, ela registrou o termo alienação parental no índice de termos, tá? Não é um diagnóstico próprio, tá? Nós não temos um diagnóstico próprio na Organização Mundial de Saúde, no CID-11, porém, eles decidiram, tamanha pesquisa do termo alienação parental... Doutora, interesse... um minuto, mais um minuto, tá? Eles resolveram registrar o termo alienação parental no índice de termos, ou seja, trata-se de um fenômeno, um problema que é amplamente pesquisado e procurado, de forma que eles entenderam que precisava registrar. Se fosse algo tão absurdo, a Organização Mundial, e contestável, a Organização Mundial de Saúde não teria registrado. Quem decidiu registrar foi um comitê científico mundial que se organiza durante anos de pesquisa para decidir. Então, esse amplo desvirtuamento do uso da teoria da alienação parental é por parte da defesa. O pedófilo tenta se utilizar da teoria da alienação parental para que ele faça a sua defesa. Ele consegue?
Não. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos capacitar... O que nós precisamos fazer? Por favor. As medidas que trarão resultados mais eficientes em casos isolados de má aplicação de qualquer dispositivo legal vamos modificar nuances da lei sem revogá-la. Gente, se a gente for falar nisso, então a gente vai revogar a Lei Maria da Penha porque existe um monte de uso de má-fé? Não faz sentido. A Lei Maria da Penha... Por favor. A Lei Por favor, por favor. Existem a má utilização de qualquer dispositivo protetivo. A Lei Maria da Penha, assim como a Lei da alienação parental, é utilizada de forma desvirtuada. E isso não justifica a revogação de nenhuma das duas leis. Doutora. Pode falar. Enfim, se a lei da alienação parental vai ou não ser revogada, esta é uma decisão de deputados e senadores. Mas é óbvio que, seja qual for a decisão, o interesse maior sempre será da criança e do adolescente, do lado mais frágil nessa relação familiar. E é isso que os senadores deixaram bem claro durante a audiência pública. Mal eu imaginava que viria para essa casa, né? E, de alguma forma, colaborar com esse debate que precisa ser um debate na base do diálogo. Com razão, mas urgente, porque tem gente sofrendo de um lado e do outro. Uma coisa eu tenho certeza, o que se quer aqui é o bem das crianças. Então, vocês têm que, todos aqui têm que entender que aqui não tem lado do bem e do mal. Aqui nós estamos descobrindo uma maneira de defender nossas crianças, que isso é importante. E eu me solidarizo com todas as dores. Eu só não quero que abandonem as crianças que foram alienadas psicologicamente. Qual é a solução que vocês dão? Vocês vão virar as costas para essas crianças? Não podemos fazer isso, como nós não iremos virar as costas para as crianças que foram abusadas sexualmente, jamais. Então, nós temos que construir juntos. Nós vamos ouvir todo mundo. Nós queremos entender tudo isso e encontrar essa solução. Será que é a lei que está errada? Ou será que são pessoas que utilizam a lei de forma errada? Eu acho que está faltando aqui é o profissional que utiliza da lei de forma a se beneficiar, a de se tornar essa lei favorável a ela e a essa promoção da pedofilia, ela deveria pagar a mesma pena do pedófilo. Ou até pior. Se é juiz, deve sim. Eles não estão contribuindo, não estão participando, não estão até mesmo se utilizando do cargo para fazer isso. Então ela tem que ser punida exemplarmente mais do que o pedófilo. Porque quem é pago... Então, só para concluir, se era essa a falha de uma lei que foi aprovada de forma unânime para a proteção de crianças, no qual fica entre um pai e uma mãe, ou entre parentes, que quer utilizar da criança como mecanismo de punição ao outro, se quer utilizar a criança como mecanismo de você atingir aquela pessoa que lhe traiu, que lhe deixou, que de alguma forma não quer mais estar com você, ou pai, ou mãe, ou avô, sei lá quem está fazendo isso, e o psicólogo, o juiz, o promotor, qualquer pessoa que está aqui dentro dessa lei, que teria por responsabilidade de cumpri-la, se não está fazendo, então, Leila, sugestão, não seria o fato de modificar, seria o fato de acrescentar e punir exemplarmente essas pessoas. Entendeu? Porque se a lei está funcionando bem e tem gente que não obedece, gente que não cumpre, que seja exposta, que tire a profissão dela, é o conselho de quê? De psicologia, sei lá, ou de medicina, que o juiz perca a sua toga, que o promotor seja expulso. Esse país precisa de punições exemplares. Tem que ser preso mesmo. A gente tem que esgotar e nós vamos esgotar e vamos segurar esse boi pelo chifre, tá? Nós estamos levando isso com muita responsabilidade, não só eu como relatora, vejo aqui pelos meus pares que a comissão também entende a importância
né, de tomarmos uma posição com relação a essa lei. O foco aqui nessa discussão, e isso é unânime entre nós, é a criança. Agora eu vou dizer... É o que mais sofre nessa história. Aqui ninguém, aqui dentro, ninguém defende pedófilo, tenho certeza absoluta. Ninguém defende. Ninguém, nem vagabundos. Eu sei que todos vocês que estão aqui querem o melhor para nossas crianças. Todos vocês querem o melhor. E haveremos de nos somar de que a lei seja debatida exaustivamente e que o resultado final seja a vitória das nossas crianças. E vamos ficando por aqui. Espero que o programa tenha sido esclarecedor. E se você gostou, vá na nossa página, compartilhe. Obrigado pela companhia. E até o nosso próximo Em Discussão.